Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo momento em que aqui todos nos encontramos, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, amigos, semelhantes uns dos outros, pedindo licença a José de Mococa, a esquadra espiritual, a espiritualidade maior, a esses amigos que não nos abandonam, estão sempre conosco, nos ajudando, fazendo com que sejamos livres dos nossos domínios, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, enfim, de todas as vicissitudes ainda que carregamos. Para isso temos que ouvir e estarmos sempre levando o Evangelho de Jesus ao nosso alcance. E como levá-lo ao nosso alcance? Não só exteriorizando da boca para fora, mas sentindo no coração. Pois quando sentirmos o amor de Jesus através do seu Evangelho em nosso coração, estaremos podendo exteriorizar este amor a todos aqueles que realmente necessitam deles, pois estaremos matando a fome do Espírito, aquela fome que ainda muitos têm, todos nós temos, que é saciar as nossas necessidades essas e coisas sublimes, maravilhosas, sairmos das mesmices, daquelas condições em que vivemos reclamando, olhando a vida de forma negativa, para olharmos de forma positiva, para olharmos, como Leão Denis nos falava, do mais para o mais. Se assim o fizermos, melhoraremos intrinsecamente e ajudaremos a todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos falhas, isso é claro, é evidente, mas o que temos que fazer é não continuarmos repetindo as nossas falhas, melhorarmos intimamente, fazermos o melhor para que essas falhas sejam deixadas de lado e possa florescer aquilo que Jesus nos ensinou, o amor. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Amarmos uns aos outros, né? Como eu vos amei, como Jesus mesmo, de verdade. Não o amor do orgulho em que saciamos só com os nossos parentes, aqueles que estão perto de nós, mas amai aos vossos inimigos, como nos diz Jesus. Amai aqueles que nos perseguem, aqueles que muitas vezes não querem estar perto de nós. Vibremos, oremos a eles para que eles melhorem, cresçam, evoluam e possam estar sempre amando-nos e possamos amar uns aos outros, não é isso? Pode ver que eu fiz tanta oração para o Fábio, para amar ele, que ele está até aqui hoje, ó, Senhor. Então quer dizer, vamos nos amar sempre para que possamos crescer sempre. Gente, hoje o nosso irmão, o seu Rinaldo, que vai fazer a palestra, teve aí nas redes sociais, né, eles trocaram, né, a tia Fátima com ele, né? Vocês estavam vendo a tia Fátima, não era a tia Fátima, era o seu Rinaldo. Era só ilusão de ótica, tá bom, gente? Era só o seu Rinaldo. E aqui ele vai falar hoje sobre Filhos de Deus, ação da prece, tá bom, gente? Seu Rinaldo, fica à vontade, é nós e Deus, boa palestra. Boa noite, pessoal. Boa noite, filhos, irmãos, né? Amigos. É um prazer imenso sempre fazer essa apresentação, né? E hoje a gente primeiramente agradece a dona Fátima, ela nos concedeu essa graça da troca, como o Rafael falou, a gente era para ser ela palestrante de hoje e eu estava escalada na semana que vem, mas em razão aí do serviço, no laboratório, a gente acabou trocando. Então, gente, mas vamos falar hoje, né, sobre os filhos de Deus e a ação da prece, né? Filhos de Deus, não há dúvida, todos nós somos, né? Não há o que se questionar, somos todos filhos de Deus. E quanto às preces, né, embora já tenham sido ela tema de várias palestras aqui na casa, né? Diga-se de passagem, palestras maravilhosas feitas por nossos irmãos da casa, os convidados, o Geraldo falou há pouco, Dona Erasmo, Dona Sandra, Sr. Rafael, enfim, quase todos aqui falam sempre das preces, né, das orações, que é importante, né, maravilhoso. Afinal, é a nossa conversação com Deus, né, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, é muito bom falar sempre das preces, né? Elas nos representam muito o amor a Deus, né? A ligação que nós temos com o Pai Todo-Poderoso. Então, gente, como dissemos, né? Somos todos filhos de Deus,
sem exceção, e a Ele rendamos lealdade. O próprio Evangelho nos ensina o verdadeiro amor ao Pai eterno. Quem aqui, na condição de pai, dará uma pedra para seu filho, ao invés de um pedaço de pão? Quem tem, né? Mas complicado, né? Então, gente, a respeito desse assunto, filhos de Deus, prece, temos várias lições, né? E a gente vai falar sobre algumas. Por exemplo, no livro Fonte Viva, nós vamos ver a lição 164, Diante de Deus. Lá, Emmanuel nos diz, nós não possuímos ainda a inteligência de refletir a grandeza de Deus, mas trazemos o coração cheio de amor por Ele. Gente, fato, né? Daí a gente vê a beleza dessa lição, porque quando nascemos, melhor dizendo, né, quando fomos criados, já fomos criados com esse amor, com essa devoção a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, viemos de Deus, né? E claro que esse amor está em nosso coração por Ele, né? Entendo como nem todos têm esse amor pelo Pai Poderoso, mas nós, principalmente a gente que está aqui nesse caminho, né, espíritos, sabemos do nosso amor ao Pai Todo-Poderoso. No livro Vinha de Luz, a gente vê a lição 84, lá, logo no início, Emmanuel diz, apesar da nossa origem divina, mil obstáculos nos prende a ideia da separação de Deus. É verdade também, né? Olha, a gente sabe que viemos de Deus, falamos há pouco, nossa origem divina, mas mesmo assim fracassamos, nos afastamos, fugimos de Deus em alguns momentos, né? No mesmo livro, Vinha de Luz, a lição 167, Nossos Irmãos, Emmanuel fala, quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 125, vamos ver, né, os filhos e os servos. Jesus, na sua exemplificação, nos ensinou como chegar até Deus, nos ensinou a verdadeira filiação ao Pai Todo-Poderoso. Nós somos filhos de Deus, né? E os filhos de Deus preferimos ficar sempre na casa do Pai, onde lá encontramos a paz, estaremos na paz, né? Ao invés, não os servos, né? Os servos servem a Deus. Os filhos, nós ficamos em casa, lá possuímos a paz, amar, estar sempre ao lado do Pai, né? No livro Boa Nova, nós vamos ver no capítulo 19 a maravilhosa lição Comunhão a Deus. Lá, os discípulos ficavam perplexos quando Jesus lhes falava sobre as orações. O apóstolo João tinha dúvida se ele orava no culto ou não. Aí, ele foi perguntar para Jesus, e Jesus lhe disse, olha, cada um depende de cada um, né? Porque cada um tem em seu espírito um santuário onde o amor e a sabedoria de Deus se manifestam. Então, fica a critério de cada qual, né? A rigor, a orientação é para que se ore em oculto, mas, como Jesus disse, depende de cada qual, né? Então, a gente vê também, né, a beleza dessa lição. Essa lição é extensa, né, no capítulo 19, assim como toda a lição no Boa Nova. A gente fez um resumo dessa lição no capítulo 19, deixar para o final, a gente vai fazer a apresentação, né? A gente vai falar sempre rapidamente, no tempinho, né? Se houver um tempo no final, a gente fala desse resumo, que é também muito importante e muito bonito, né? Nessa apresentação, nós vamos também falar, né, sobre a eficácia e o valor das preces perante Deus, né? Então, gente, nessa apresentação, nós abrimos aí com a figura das crianças, né? Tal como nós somos os filhos de Deus, né? Dando sequência, né? Fizemos também essa outra foto das crianças, né? Como filhos de Deus, assim como todos nós somos, né, gente? Todos nós somos, não tem exceção, né? O rico, o pobre, o criminoso, o bonzinho, o santinho e tal.
todos nós viemos, tudo é de Deus, Deus é o Senhor de tudo. Nós que somos espíritos, que estamos nesse caminho aprendendo, temos esse conhecimento, né? Aí Jesus, né, diz, né, vou ver por aqui, fica até mais fácil, não sei se dá para enxergar, né? Filhos de Deus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? É o reino de Deus. Mateus diz: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Lucas diz quase a mesma coisa, né? Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. No livro Fonte Viva, nós vamos ver agora a lição 157, crianças, né? E Jesus diz: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Isso está no Evangelho de Mateus 18:10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequenos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Não desprezeis, pois, a criança, ergando-a aos impulsos da natureza animalizada. A gente vê nessa parte, né, que tem pais que adoçam demais o filho, mimam demais, né? Pode prejudicial para a própria criança. Claro, tem que ensinar conforme os ensinamentos de Jesus, né? Criar, reajustando com moderação, né? Recorda que todos nós nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Mateus, no capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 a 4, encontramos a seguinte explicação. O Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas. Com essas palavras profundas em sua simplicidade, Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso Jesus torna a infância como modelo de pureza. Capítulo 6 de Bem-aventuranças e Parábolas narra que o crescimento espiritual do homem é feito de revelação, intuição, razão e ação. Somos todos filhos de Deus. Nós vamos ver a seguir, né? Figuras, né? Jesus sempre uma criançada, né? Jesus adorava. E as crianças, né? Nós adultos somos, já dissemos, né? Filhos de Deus, né? E Jesus ficava maravilhado ao chegar junto com as crianças, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos a eficácia da prece, sabemos que há leis naturais e imutáveis. No entanto, acreditar que tudo na vida está submetido a uma fatalidade é um erro, uma vez que desta forma o homem representaria um ser inerte, passivo, sem iniciativa e sem livre arbítrio. Temos a inteligência e o entendimento para utilizarmos, e assim somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Se não formos atendidos em nossos pedidos, consequentemente sofrermos, é possível que o Pai nos tenha recusado algo que nos seria prejudicial. Gente, a gente vê que tem irmãos que nas orações pedem tanta coisa impossível. Olha, Deus sabe o que fazer, sabe o que somos, o que precisamos, né? Tudo a seu tempo, Deus nos atende, sim, mas com moderação. Não é as pessoas que, quero ganhar na loteria, sem essa, nada disso. Tudo tem um limite.
tudo dentro dos padrões, né, estabelecidos pela providência divina, nada além disso. Não podemos olhar somente o presente e perceber que há sofrimento. Talvez esse seja útil para a felicidade futura. Nestes casos, a oração feita com o coração é atendida no sentido de obtermos a coragem, a paciência e a resignação, bem como os meios de nos livrarmos das dificuldades através da ajuda e das ideias dos bons espíritos, o restante o mérito da ação. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, gente, nós como somos ajudados? A gente não imagina o auxílio, o amor que temos do Pai Todo-Poderoso. Nossa, é uma coisa, né, difícil a gente expressar e falar, mas nós, principalmente nós que seguimos o caminho que temos aqui, a casa espírita, né? Não só aqui, mas aquele que pratica as boas obras da caridade, está sempre com Deus no seu caminho, né? Onde quer que esteja, Jesus está acompanhando. Providência divina jamais abandona o Filho seu. Muito bonito, né? A gente vai ver a sequência, né? Ação da prece, transmissão do pensamento, prece, invocação, relação mental. A prece é uma invocação, ou seja, uma relação mental com o ser a quem nos dirigimos, e tem como objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos ou pelos desencarnados. Essa parte eu dei um errinho aí, né? Eu coloquei pelos vivos ou pelos desencarnados. Deveria ser pelos encarnados, nós e pelos desencarnados, porque vivos todos nós somos. Sabemos que a morte não existe, não há. Todos nós estamos vivos, o desencarnado que está aqui e nós encarnados que estamos também aqui. A prece é explicada pelo Espiritismo como uma transmissão do pensamento. Seres encarnados e desencarnados mergulham no fluido universal que preenche o espaço. Esse fluido é impulsionado pela vontade, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que o fluido universal amplia-se ao infinito, quando o pensamento é endereçado a um ser na Terra ou no espaço, encarnado ou não. Estabelece-se uma corrente fluídica de um a outro, transmitindo o pensamento. É assim que a prece é ouvida pelos Espíritos, é assim que os Espíritos comunicam-se entre si, e nos transmitem suas inspirações e as relações que se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Mesmo assim, a prece está sujeita à vontade de Deus, o único que pode dar eficácia à sua ação. Convém lembrar que o homem provoca certas atribuições por excessos ou invigilância. Portanto, é autor das suas próprias aflições, coisas que poderia evitar se agisse sempre com prudência e sabedoria. As misérias que nos ocorrem são resultado das nossas infrações às leis de Deus. Se observássemos essas leis e as puséssemos em prática, estaríamos livres das doenças, das misérias e da ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos decepções, não seríamos invejosos nem ciumentos. Eis que a prece nos coloca em posição de atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, e assim podemos pedir força, a força necessária para resistir aos maus pensamentos, lei da atração. Resta lembrar que o poder da prece está no pensamento e não depende das palavras, nem do lugar ou do momento em que é feito. Se orarmos em conjunto no mesmo sentido, a prece terá uma ação mais poderosa. Então, gente, né, a gente vê que quando oramos aí em conjunto é de muita validade, muita utilidade. Embora Jesus nos tenha dito que a prece seria em oculto, né? Mas ele disse também, como eu falei no início, né, depende de, né, a eficácia. Vejamos a eficácia das preces nas religiões, né? Vou voltar por baixo, né? Vejamos a eficácia das preces nas religiões. A gente está colocando aí cristianismo, Pai Nosso, assim como nós, cristianismo, espiritismo, né? Ave Maria, tal, pão e vinho, cruz, tal. Judaísmo, né? Judaísmo temos aí Tora, né? Islamismo, Alcorão, budismo, cerimônia de chá, hinduísmo, festa das luzes, indígenas, tradição oral, budismo,
Os monges budistas meditam na natureza, indígenas, os maracás. Hinduísmo também tem o animal, né? Que ele fala, a vaca é um animal sagrado para os hindus. Judaísmo também é os alimentos da Páscoa, ora, né? E o islamismo, o jejum e a oração. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, é a recomendação do Mestre Jesus. Providência divina opera para o bem infinito, invariavelmente, mesmo que às vezes as situações nos pareçam desoladoras. Pai Celestial sabe aquilo que necessitamos. A própria natureza nos mostra que o Espírito defende a flor, os adubos desagradáveis protegem a plantação, a dureza da rocha sustenta o verde dos vales. Assim, os acontecimentos desastrosos representam escolas ao nosso equilíbrio e êxito. Não somente os acontecimentos da vida particular, mas também aqueles de ordem coletiva, os quais constituem enormes benefícios públicos. Devemos pedir ao Pai que nos dê a bênção da luz divina para o nosso coração e inteligência, para que não nos percamos no labirinto dos problemas. O socorro do céu muitas vezes vem por angústias e desenganos. Devemos ter no tempo a explicação silenciosa que nos revelará ao coração a infinita bondade do Pai. Vemos aí a figura do nosso Senhor nos todos. Um pai não dará um presente a seu filho somente por petitório. É óbvio que devemos examinar as solicitações, considerar as necessidades pertinentes, dependendo das circunstâncias, tempo ou lugar, pelo simples fato de pedirmos insistentemente. Não significa que seremos atendidos, tampouco seremos por orações repletas de belos falatórios. O importante é pedir com confiança, com o coração. Então, quando fizermos as nossas preces, é com amor, confiança, nada além do impossível. Sempre aquilo que está sempre dentro dos limites. Deus, nosso Pai, nos atende, sempre está disposto a colaborar conosco. Entendamos esse raciocínio, estendamos este raciocínio também ao plano terrestre, ou seja, não podemos reclamar a ajuda dos outros, o melhor é prestar auxílio. Não é lícito exigir a desculpa de alguém, e sim saber desculpar. Amanhã poderá sermos nós a pedir socorro e perdão. Recordemos Jesus, que tudo fez sem nada pedir para si. Pediu para que o Pai perdoasse os nossos pecados. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-os assim também vós a eles. Quando rogamos as bênçãos de Deus, devemos nos lembrar antes de tudo de reconciliarmos-nos com todas as pessoas e todas as coisas, agradecendo as lições que com ela aprendemos. Quando solicitamos proteção, devemos também amparar os irmãos menos afortunados, conforme nossos recursos, pedir saúde, evitando brechas para a doença, buscar as luzes do saber, auxiliando o próximo. Esperamos tolerância para com as nossas faltas, mas esquecemos de ter tolerância com a falta alheia. O Evangelho nos ensina que para Deus nada é impossível. No entanto, Deus também espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Quando orarmos por nós, vamos orar também pelo nosso irmão que muito necessita, principalmente criminoso, né? Que muito precisa, lamentavelmente, infelizmente, mas, como disse, né? Somos todos filhos de Deus. Como os filhos de Deus devemos agir como tal, né? Muito embora às vezes é muito dolorido. Estou dizendo aqui, falar é fácil, vocês vão pensar, né? Orar por um criminoso, ora, por que não, né? Na lição que nós comentamos, nossos irmãos, lá tem o demônio, vamos orar pelo irmão que nos aborrece, pelo irmão ignorante, pelo irmão fracassado, pelo irmão criminoso. As nossas orações à noite, pedir a Deus, porque a gente não sabe o que fizemos, o que fomos, né? Não temos que julgar ninguém. Cabe nós orar, Senhor, meu Deus, ilumina. Quem sabe, claro, Deus coloca a mão nesses irmãos e eles vão se recuperando, tal como nós, que não sabemos o que fomos ontem, o que fizemos.
Nós, como médicos, né, sabemos que no próprio livro, o Mecanismo da Fidelidade, nós somos os maiores devedores, motivo pelo qual estamos aqui. Não é que estamos aqui porque, né? Claro, privilégio também, graças a Deus devemos agradecer, mas também estamos repondo aí o que, né, fizemos aí antes, né? Mas é assim, vamos então fazer oração por todos, né, sem restrição. O ser humano só sobrevive, existe e subsiste em função da inter-relação com o outro. E como somos diferentes, temos costumes, hábitos e culturas diferentes. Portanto, é preciso estabelecer regras para que todos possam conviver da melhor forma possível. Porque somos todos filhos de Deus. E com isso, vamos aprendendo uns com os outros. Muitas religiões ensinam o amor ao próximo como uma de suas grandes lições. Para os espíritas, todos devem ser tolerantes uns com os outros e agir com bondade e caridade em relação ao próximo, oferecendo às pessoas uma convivência harmoniosa e solidária, tal qual Jesus fazia. As pessoas gostam de ser tratadas com respeito e carinho. Todos nós precisamos do auxílio um dos outros em nosso dia a dia. Precisamos um dos outros, né? Somos filhos de Deus. A gente vai ver a seguir os anjos de Deus, né? Filhos de Deus. Olha que beleza, né? Anjos, arcanjos, tudo que emana da providência divina. Conclusão. Estou voltando, desculpa. Anjos de Deus. A gente vai agora para a parte final, conclusão, né? Deus, nosso Pai amoroso, concedeu-nos a bênção da inteligência associada à capacidade de encontrarmos as rotas seguras do bem-estar e da felicidade. Mesmo quando subordinados à ação dolorosa da expiação e das provas, no entanto, utilizando mal o livre-arbítrio, incidimos em erros, precipitando a ação da moralidade divina. Feliz, portanto, aquele que se faz consciente dessa graça, porquanto disporá de todos os meios para aceitar mais e errar menos. Seja, pois, o Espírito do Pai Nosso a nossa sustentação de todas as horas, de todos os momentos, integrando-nos no bem, alicerçando-nos a fé, mantendo-nos unificados no princípio da doutrina que nos emana e na unificação de nossos espíritos na vinda do Senhor. Jesus recomendou que oremos no nosso íntimo. Cada criatura deve estabelecer o seu caminho para o alto, erguendo em si santuário da fé e da confiança. A prece é o caminho luminoso do coração humano e ao Pai da infinita bondade. Vemos Jesus, né, em socorro ao pessoal quando Jesus pregava, ajudava, né? Jesus acalmando, aliviando o sofrimento dos irmãos. Né? Que beleza, né? E por fim, gente, a gente vai mostrar aí que nós aprendemos que Deus se manifesta na criação. As diferenças, né, entre nós são várias, culturais, étnicas, físicas, entre outras. Precisa entender que cada um tem o seu jeito, as suas particularidades, as suas opiniões, as quais, mesmo diferentes das nossas, devem ser ouvidas e respeitadas, né? A instituição agradece a convite a todos para a próxima palestra, que vai ser da nossa querida e amada irmã Dona Fátima, que está aí à nossa frente. Ela vai nos honrar com sua belíssima palestra na próxima semana. Está feito o convite para todos. A Mãe de Jesus abençoe a todos. A gente usou esses livros, né? Mateus, Lucas, Palavras de Vida Eterna, com nós, Seifa de Luz, Evangelho, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. A gente vai encerrar por aqui. Eu disse no início da preleção que tinha aquela lição para a gente ver, fazer. Eu posso ver? Eu posso pensar? Eu vou dar uma lidinha então. Vou tentar apressar, né? Em Boa Nova, capítulo 19, vemos que os discípulos ficavam perplexos quando o mestre falava sobre a oração,
em virtude das novas ideias da concepção de Deus como um pai amoroso e amigo. Acreditava-se que Deus era um pai severo que castigava seus filhos. A necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus sempre salientava, era um grande problema para o homem, que não conseguia compreender. O apóstolo João, orientado pelos ensinos, que deveria compreender que a edificação espiritual devia se processar no plano público, então procurou Jesus e perguntou se devia ocultar que havia de mais santo em seu coração. O mestre respondeu que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, e a sabedoria e o amor de Deus se manifesta através da vossa consciência. É indispensável saber dar a cada criatura de acordo com suas necessidades. Assim, um remédio dado a um ferido não é dado a um faminto que precisa de pão. Disse também que não poderia ensinar tudo o que desejava aos discípulos, que muitas vezes recolhia as parábolas a fim de que fosse compreendido, deixando as lições do Evangelho para o futuro, quando os homens estariam mais preparados para entendê-las. Apesar de ouvir essas maravilhosas palavras, o apóstolo João ainda perguntou se a oração devia ser louvor ou súplica, e Jesus respondeu: por pressa, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. A oração como agradecimento ou rogativa é sempre um esforço da criatura, uma providência divina. Todo aquele que trabalha para o bem é que aprendeu a orar. Enfim, Jesus disse que é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com sua vontade generosa e justa. É imprescindível que sejamos fiéis a Deus. O problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. E como sentimos, né, gente? Não há dúvida nenhuma, né? Então, gente, esta é um resumo do capítulo 19, né? No livro Fonte Viva, a gente falou no início da lição 164, diante de Deus, né? Quando Emmanuel disse que nós não temos ainda o preparo para refletir a grandeza de Deus, e a gente disse, né, olha, nós fomos criados, né, já com o coração voltado a Deus, né? E a gente vê que tem muito desculpa, né? A gente vê, estava até comentando em casa esses dias, que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas, por exemplo, se você pega 50 pessoas que dizem que é ateu, né? Você vai ter apenas uma ou duas que são realmente ateus. As outras 48 não. Apenas desenhos, é um desenho que são ateus, porque são pessoas que tiveram, ou passam por tal dificuldade, depressivas, tiveram problemas de saúde, financeiro, e se voltam contra Deus, como a gente viu na lição no princípio, né? Fica aquela revolta e fala, não creio em Deus, não acreditam, né? Já que comentei tempos atrás que tenho parente, sobrinho meu, tenho um filho de 8 anos, esse parente disse que não acreditava em Deus, porém quando a criança, com 8 aninhos, ia para a escola, a benção, pai, ele falava, vai com Deus, meu filho. Ora, como é que ele disse que não crê em Deus e abençoa o filho? Então, é a mágoa que a pessoa tem no coração, né? Porque, na verdade, existe o ateu, infelizmente, mas são muito pouquinhos, aquele bem rude mesmo, bem bravo, né? Mas, enfim, nós estamos nesse caminho maravilhoso, temos fé, acreditamos, né, piamente no nosso Pai Todo-Poderoso, né? E sabemos das suas ações e o amor, principalmente, que Ele tem por nós. Ele nos criou com muito amor, com muito carinho, sabendo da nossa capacidade, né? E justamente estamos aqui porque Deus nos abriu esse caminho, porque acredita em nós, acredita no nosso caminho, na nossa mediunidade. Gente, é isso que tinha que passar para vocês, né? Eu agradeço muito, que Jesus vos abençoe e que em Deus, né, Jesus Cristo, a gente está sempre junto, né? Pensamos sempre junto. Agradecemos por tudo. Obrigado a todos. Né?